Olá, é com muito prazer e alegria que estou aqui com vocês para realizar o Evangelho do Lar de hoje. Meu nome é Leda, eu sou voluntária da Coligação Espírita Progressista. A nossa casa realiza esse Evangelho para que vocês possam criar o hábito tanto da leitura quanto a explicação sobre o Evangelho no lar. Muitas vezes é difícil nós fazermos o Evangelho sozinho, é difícil nós explicarmos e com isso nós estamos ajudando vocês. Eu peço que esse canal possa ser levado a mais pessoas, então peço que vocês deem um like e, se puderem, comente, pois o comentário e o like nos ajuda e faz com que os nossos trabalhos de evangelização, desse Evangelho no Lar, possa ser levado a mais pessoas. Se vocês não gostarem, no final vocês tirem o like, tá bom? Então, o nosso Evangelho, ele consiste sempre de uma prece inicial, depois nós vamos fazer a leitura do Evangelho no Lar, a explicação, a leitura de mais um livro complementar sobre o assunto de hoje e depois a prece final. Eu já peguei meu copinho com água, ele já está ali para ser fluidificado. Se vocês quiserem e puderem, peguem também um copinho com água. E se puderem chamar os seus familiares e até transmitir esse Evangelho para os seus amigos e familiares, nós vamos ficar muito contentes. Então, vamos primeiro acalmando o nosso coração, o nosso espírito, nos elevando as nossas vibrações para o plano espiritual mais alto. Vamos pedindo proteção para realizar esse Evangelho, nos pedindo a permissão a Jesus nosso Mestre, Deus nosso Pai, pedindo a presença dos nossos espíritos amigos, pedindo que o plano espiritual maior possa nos orientar, possa nos iluminar, para que possamos compreender os ensinamentos do Evangelho de hoje e que nós consigamos aplicá-lo durante toda a nossa vida, pois sabemos que os ensinamentos do Evangelho nos trazem sempre os melhores caminhos, as melhores escolhas. Que assim seja. Então, eu vou ler hoje para vocês do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós vamos estudar o capítulo 27. E no capítulo 27, nós vamos lá para o item 23, tá, gente? Então, quem está com o Evangelho aí na mão, capítulo 27, o item 23, está lá no finalzinho já do Evangelho, tá? Então, o título é Felicidade que a prece proporciona. Então, lá no item 23, fala assim: Vinde, vós que desejais crer, os espíritos celestes acorrem a vos anunciar grandes coisas. Deus, meus filhos, abre os seus tesouros para vos outorgar todos os benefícios. Homens incrédulos, se soubesses quão grande bem faz a fé ao coração e como induz a alma ao arrependimento e à prece. A prece, como são tocantes as palavras que saem da boca daquele que ora. A prece é o orvalho divino que aplaca o calor excessivo das paixões. Filha primogênita da fé, ela nos encaminha para a senda que conduz a Deus. No recolhimento e na solidão estais com Deus. Para vós já não há mistérios, eles se vos desvendam. Apóstolos do pensamento, é para vós a vida. Vossa alma se desprende da matéria e rola por esses mundos infinitos e etéreos que os pobres humanos desconhecem. Avançai, avançai pelas veredas da prece e ouvireis as vozes dos anjos. Que harmonia! Já não são o ruído confuso e os sons estrídulos da terra, são as liras dos arcanjos,
São as vozes brandas e suaves dos serafins, mas mais delicadas do que as brisas matinais, quando brincam na folhagem dos vossos bosques. Por entre as delícias não caminhareis. A vossa linguagem não poderá exprimir essa aventura. Tão rápida entra ela por todos os vossos poros, tão vivo e refrigerante é o manancial em que orando se bebe. Dulçurosas vozes, inebriantes perfumes, que a alma ouve e aspira, quando se lança a essas esferas desconhecidas e habitadas pela prece. Sem mescla de desejos carnais, são divinas todas as aspirações. Também vós, orai como Cristo, levando a sua cruz ao Gólgota, ao Calvário. Carregai a vossa cruz e sentireis as doces emoções que lhe perpassavam na alma, se bem que vergado ao peso de um madeiro infamante. Ele ia morrer, mas para viver a vida celestial na morada de seu Pai. Santo Agostinho, Paris, 1861. Então, o que ele está relatando aqui é sobre a felicidade que nós temos, que nós recebemos quando nós fazemos as preces. Afinal de contas, quando fazemos as preces elas atuam como um bálsamo para o espírito encarnado, suaviza as nossas dores morais. Por isso que ele fala sobre a cruz, ele está fazendo uma comparação com Jesus carregando a cruz. Favorece também a nossa resignação cristã diante das dificuldades. E pela prece, nós temos sintonia com os bons espíritos. É a prece que nos sintoniza, é a prece que nos traz bálsamos de luz ao nosso corpo, que traz sensações de calma, de equilíbrio, de retidão. É com a prece que nós nos sentimos bem, é com a prece que nós nos fortalecemos para conseguir vencer os nossos caminhos do nosso dia a dia, para que nós consigamos carregar a nossa cruz. Para alguns mais pesadas, outros mais leves, mas todos nós temos a nossa cruz para carregar. E essa cruz, ela fica muito mais leve, pois os nossos sentimentos de fé, os nossos sentimentos, os nossos pensamentos ficam muito mais tranquilos, muito mais livres, quando nós recebemos da assistência espiritual esses fluidos salutares da prece. A prece, ela modifica o nosso padrão vibratório. A gente pode entender o padrão vibratório como sendo uma estação do nosso rádio. Então, se eu não quiser mais ouvir aquela música, eu mudo a estação do rádio. E para mudar o meu padrão vibratório, eu mudo através da prece. É ela que faz isso. Então, ela vai ainda nos auxiliar para combater as nossas imperfeições e vai favorecer o despertar da consciência da nossa reforma íntima. A prece também nos leva ao perdão, porque nós temos que perdoar as pessoas que nos feriram, assim como nós perdoamos as pessoas que nos ferem. Então, a prece, ela é muito importante em nossa vida. A gente tem que ter o hábito da prece. E aquela prece sincera, sabe? Aquela prece que fala de dentro do coração. É essa prece que nós queremos. É essa prece que nos eleva. Aquela prece decorada, talvez nós estamos fazendo a prece, porém o nosso pensamento está em outra coisa. Então, é importante que a prece seja aquela prece sentida. Não precisa usar palavras bonitas. Pode simplesmente usar aquele sentimento que você tem. Pense somente no teu sentimento. É como se você estivesse conversando com o seu irmão, conversando com Jesus. Isso é a prece. E nós devemos lembrar
que a prece, nós podemos fazer a prece por louvor, por agradecimento ou fazermos a prece para pedir. É muito bom quando conseguimos fazer a prece por agradecimento, pois nós não sabemos o que é melhor para nós. Jesus sabe, Deus sabe o que é melhor para nós. E nós agradecermos aquilo que nós recebemos e nós trabalharmos com o que nós temos aqui na Terra, é isso que nos traz paz de espírito. E eu vou ler para vocês hoje do livro do Chico Xavier, Boa Nova, no capítulo 19. Eu vou fazer um resumo, tá? Ele é um pouco comprido. E o capítulo 19, o título é Comunhão com Deus. As elucidações do mestre relativamente à oração. Então, naquele tempo, os essênios constituíam um agrupamento de estudiosos das ciências da alma. E João procurou os essênios de perto para entender os pontos de vista em matéria das relações da comunidade com Deus, e certo dia, ele não entendeu muito bem a explicação dos essênios, certo dia ele procurou o Senhor de modo a ouvi-lo mais amplamente sobre as dúvidas que lhe atormentavam o coração. E o João falou para o mestre: Mestre, tenho desejado sinceramente compreender os meus deveres atinentes à oração. E Jesus respondeu com brandura: João, todas as dúvidas que te assaltam se verificam pelo motivo de não haveres compreendido até agora que cada criatura tem um santuário no próprio espírito, em que a sabedoria e o amor de Deus se manifestam por intermédio das vozes da consciência. Então, a nossa consciência nós estamos recebendo por intermédio de Deus. No que se refere à comunhão de nossas almas com Deus, eu não me esqueci, Jesus está dizendo, eu não me esqueci de recomendar que cada espírito ore no segredo do seu íntimo, no silêncio de suas esperanças e aspirações mais sagradas. É que cada criatura deve estabelecer o seu próprio caminho para mais alto, erguendo em si mesma o santuário divino da fé e da confiança, onde interprete sempre a vontade de Deus com respeito ao seu destino. A comunhão da criatura com o Criador é, portanto, o imperativo da existência, e a prece é o luminoso caminho entre o coração humano e o Pai da infinita bondade. Aí, o apóstolo João escutou as observações do mestre e ainda, parecendo meditar, ele perguntou: mas a oração deve ser de louvor ou súplica? E Jesus respondeu com bondade: por prece devemos interpretar todo ato de relação entre o homem e Deus. Devido a isso mesmo, como expressão de agradecimento ou de rogativa, a oração é sempre um esforço da criatura em face da providência divina. Os que apenas suplicam podem ser ignorantes. Os que louvam podem ser somente preguiçosos. Todo aquele, porém, que trabalha pelo bem, com as suas mãos e com o seu pensamento, este é o filho que aprendeu a orar, na exaltação ou na rogativa, porque todas as circunstâncias será fiel a Deus. Consciente de que consciente de que a vontade do Pai é mais justa e sábia do que a sua própria. Então, gente, aqui a gente consegue entender o que Jesus espera de nós. Então, Jesus, ele explica que dentro de nós temos um santuário. É através desse santuário da nossa consciência é que a gente consegue
entender o que Deus espera de nós, o nosso propósito da vida, né? Que tanta gente ouve falar por aí, é dado pelo quê? É dado pela nossa própria consciência, nós sabemos o que nós viemos aqui fazer. E ele fala também que a gente tem que rezar, a gente deve orar dentro do nosso íntimo. É por isso que a gente fala muito de fazer preces espontâneas, porque dentro do nosso íntimo pode ser que nós queremos pedir, pode ser que nós queremos agradecer, pode ser que nós queremos louvar. A cada momento é um momento diferente da nossa vida e a cada momento nós vamos estar sempre perto de Jesus através da oração. Quando algo nos acontece, nós não precisamos recorrer a uma igreja, a um local específico para orar. Aconteceu algo bom no nosso caminho, nós podemos naquele momento elevar o nosso pensamento e o nosso coração até Jesus e agradecer ao plano espiritual maior e agradecer a Deus pelo dom da vida quando levantamos, podemos agradecer pelo alimento, pelo ar que nós respiramos, pelas pessoas que estão à nossa volta, até pelos nossos inimigos, porque através dos nossos inimigos, as pessoas que nós achamos que nos fazem mal, é que faz com que nós pensemos e refletimos sobre as nossas ações. Então, a gente tem que estar realmente em comunhão com o Criador. É essa comunhão que vai trazer para nós os sentimentos bons, os sentimentos de calma, aqueles sentimentos que aliviam o nosso peito e a nossa alma. Vamos aprender a estar em comunhão com Jesus. E essa comunhão nos traz felicidade. É por isso que a lição de hoje é felicidade que a prece nos proporciona. Então, com esse sentimento de felicidade, de alegria, por a sintonia que estamos tendo com o plano espiritual maior, vamos agora fazer as vibrações por aqueles que são mais necessitados. Vamos, Senhor, pedindo que leve nossos melhores sentimentos, nossas vibrações e a todo o nosso planeta Terra, a todas as pessoas que aqui habitam o nosso planeta, encarnados ou desencarnados, que eles possam receber o amor, possam receber sabedoria, receber inteligência para escolher os caminhos de Jesus. Pedimos, Senhor, por todos os povos em guerra, pedimos em especial pelos dirigentes desses povos e também pelos dirigentes de todos os povos, todos aqueles que tenham poder sobre outras pessoas, que conduzam seu povo à paz mundial. Pois é isso que precisamos. E a nossa oração é muito forte. Podemos juntos orar e pedir pela paz mundial todos os dias, todos os momentos. Pedimos, Senhor, que leve nossas vibrações de amor onde haja um leito de dor, onde haja alguém doente do corpo, da mente, da alma, que ele possa ser acalmado, que ele possa ter suas súplicas atendidas. Pedimos, Senhor, por todos aqueles que cuidam dos doentes, sejam médicos, enfermeiros, pessoas da família, para que levem sempre esperança, fé, alegria a esses doentes. Pedimos que leve, Senhor, as nossas vibrações de amor a todos aqueles que estão presos a vícios lícitos ou ilícitos, a todos aqueles que têm o coração endurecido, que gostam de fazer o mal, que ainda se comprazem em fazer o mal. Todos os que estão encarcerados, sejam colocados em seus corações fagulhas de amor, para que essas fagulhas possam resplandecer e eles possam mudar os seus comportamentos para o bem.
para fazer melhores escolhas. Pedimos ainda pelos órfãos nos orfanatos ou nas ruas, pelas pessoas que se sentem abandonadas, que sentem-se só, que elas possam encontrar o caminho de outras pessoas, que elas possam encontrar o caminho de Jesus. Pedimos ainda por aqueles que não têm um lar, pelos moradores de rua. E pedimos, Senhor, por todos os trabalhadores de bem, por todas as casas de caridade, em especial pela CEP que nos acolhe, pelos seus dirigentes, pelos seus trabalhadores e assistidos. Pedimos pelos nossos lares, pelas pessoas que nos são mais queridas. Pedimos, Senhor, pelo nosso ambiente de trabalho e de estudos. Pedimos por nós mesmos, para que possamos nos melhorar, para que possamos internalizar os ensinamentos de Jesus e que possamos utilizá-lo, fazer uso desses ensinamentos durante a nossa vida. Pedimos ainda a frutificação dessas águas, que nelas sejam depositado tudo aquilo que nós mais necessitamos. E deixamos ainda em aberto uma vibração para o plano espiritual usar da maneira que ele quiser, pois talvez tenhamos esquecido de mencionar algumas pessoas que precisem de orações. Que assim seja. Agradecemos ao plano espiritual maior por essa oportunidade. Agradecemos a todos aqueles que estiveram presentes neste Evangelho e vamos pedindo ao plano espiritual maior que nos proteja durante toda essa semana e que possamos estar juntos na próxima semana para a realização de mais um Evangelho no Lar. Que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus. Então, vamos agora tomar a nossa aguinha fluidificada. Vocês podem tomar água toda, só um pouco, pode distribuir para a família, pode pôr numa plantinha, pode pôr na comidinha quando vocês estiverem fazendo, tá? Essa água é fluidificada pelas nossas orações. Agradeço imensamente a companhia de vocês e convido vocês a conhecer a CEP, a Coligação Espírita Progressista, na Rua Batuíra 397. Um grande abraço a todos e até a próxima.